Então, nós estamos nessa sequência das 7 igrejas da Ásia. Semana passada, nós tivemos uma passagem pela carta à igreja de Tiatira. E eu queria, antes da gente ler a carta à igreja de Sardes, fazer um pequeno comentário, meus irmãos, sobre a promessa ao vencedor que vem na carta à igreja de Tiatira. A promessa é: a promessa é ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Geralmente, as promessas ao vencedor são incondicionais. Mas aqui, em Tiatira, a promessa é condicional. Autoridade sobre as nações tem que ser o vencedor e tem que guardar até o fim as obras do Senhor. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Não, mas qual é o prêmio? Autoridade sobre as nações. Só há uma circunstância na Bíblia onde pessoas terão autoridade sobre as nações. É no reino milenar. No milênio de Jesus Cristo, que é o governo de Jesus na terra, um homem reinando justamente sobre todas as nações da terra durante 1000 anos. Então, se a lógica é essa mesmo, se essa é uma promessa condicional, veja, não estamos falando de vida eterna, estamos falando de autoridade sobre as nações. Então não dá para qualquer desviado velho ficar dizendo: eu vou ter autoridade sobre as nações, não é? Eu vou reinar com Cristo sobre as nações. Eu quero os Estados Unidos, eu quero reinar sobre os Estados Unidos, né? Aí outro diz: não, eu quero só cruzeiro. Tá bom, cruzeiro. Irmão, essa é condicional. Não sei todos os mistérios que envolvem a situação do reino, mas conheço grupos que levaram isso tão a sério, especialmente grupos chineses, que conseguiram separar a salvação do reino. Salvo você tá, mas não vai reinar. Não vai reinar sobre o milênio, sobre as nações. Eu não acredito nisso. Mas eu sei que a autoridade sobre as nações nesse nível não é para esses crentes modinha. Não é para esses crentes modinha que não querem compromisso com o evangelho. Veja bem, foi uma promessa condicional. Essa promessa não é só para o vencedor. É para o vencedor que guardar até o fim as minhas obras. No sentido geral, todos os crentes são vencedores, porque a Bíblia diz: quem é que é o vencedor, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Romanos 8 diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores, super vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo, tá? Em Cristo eu já venci. Nos méritos dele, eu já venci. Mas aqui estamos falando de um prêmio especial. Parece uma daquelas coroas, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é para aquele que é vencedor e vai guardar até o fim as obras do Senhor, terá autoridade sobre as nações. E é forte o negócio. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços,
como se fossem objetos de barro. Quem é esse cara? É o chefe da ONU? É o, né? Autoridade sobre as nações com cetro de ferro. Creio, não sei para qualquer crente modinha, mas para aqueles a quem está dito: ao que guardar até o fim as minhas obras. Isso aqui não é uma coisa que se produz em um culto, não é do tipo: quem vai reinar com Cristo aí, diga amém. Yeah! Não, não é não. É coisa séria, né? Quem é homem de Deus aí, diga oi, oi, diga ha, diga ru, agora cai no chão, finge morto. O que é isso, gente? Estamos falando de coisa séria. Agora sim, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, se há uma frase que pode definir a igreja de Sardes, é a igreja que estava morrendo. Isso é uma avaliação estranha, um pouco macabra, mas Deus, que vê todas as coisas, nos diz que a igreja de Sardes era uma igreja que estava morrendo. A cidade de Sardes, como as outras 6 cidades, as 6 igrejas restantes, era uma cidade muito rica, porém Sardes tinha alguma coisa que fazia com que a riqueza fosse um pouco mais elevada, que o padrão de vida daquela cidade fosse um pouco mais elevado. As cidades no mundo hoje, em que as pessoas vivem num certo padrão. Eu ganhei um curso há algum tempo atrás, e ganhei uma época muito ruim de ganhar curso. Eu fui selecionado para fazer um treinamento de 25 dias no Havaí, num instituto chamado Instituto tá ruim de sair, né? Instituto Haggai. E eles selecionam pessoas, essas pessoas são indicadas por outras pessoas, eles fazem uma série de testes, fazem um teste em língua inglesa, e aí eles pagam tudo e etc. E eu já ganhei, e eles disseram assim: espere aí que nós estamos sem dinheiro. Isso foi na época Obama. Eu dei vontade de dizer assim: se vocês estão sem dinheiro, imagina nós, né? Porque os Estados Unidos tinham entrado numa crise. Espera aí, você vai entrar numa fila de 7 pessoas para a América Latina inteira. Morri, não vai sair. Mas existe uma outra opção. Você pode ir para Singapura. Eu falei: uau! Porque as coisas que eu ouço falar sobre Singapura é que o padrão de vida
é muito elevado. Aí tem uma escala em Dubai. Digo, uau! Que é isso? É nós! Também não saiu, né? Foi uma péssima. Eu digo, me dá alguma coisa para. Não tem Rondônia aí, qualquer coisa. Mas falou Singapura e Dubai. Falou, uau, como será que se vive em Dubai? Como será que se vive em Singapura? Nesses lugares as pessoas vivem muito bem, o padrão é muito elevado. Existem circunstâncias que fazem com que o padrão seja elevado. Por exemplo, você sabe quantos impostos tem em Dubai? Nenhum. As pessoas vivem, isso parece a glorificação, né? As pessoas vivem sem imposto. Tem situações que tornam aquela vida possível. Tem petróleo, tem os reis árabes, os sultões, que tornam aquela vida possível. A Sardes era uma Dubai ali, da Ásia. Era uma Dubai das 7 igrejas da Ásia. Então, uma cidade de pessoas muito ricas. O que era o diferencial lá? Ouro. Só. Ouro. Sardes tinha ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. E, obviamente, se a cidade é rica, muito, muito, muito rica, a igreja tem pessoas ricas. Talvez, curiosamente, talvez essa tenha sido uma das razões pela qual a igreja estava morrendo. Sim, a riqueza pode ser algo extremamente perigoso. Tem uma história, o Heródoto, que é chamado o pai da história, o pai dos historiadores, ele dizia que a riqueza e o poder levam à soberba, e a soberba leva à ruína. Os casos que a gente conhece que não é assim, eles são a exceção. A regra, geralmente, é que a riqueza e o poder levam à soberba. Quando você conhece casos que não são assim, você está diante da exceção e não da regra. A regra é perigosa. O Novo Testamento adverte: cairão em grandes tentações e ciladas. Fosse só tentações já era ruim, né? Mas grandes tentações e ciladas, os que querem ficar ricos. Eles naufragam na fé. Uau! Perigoso isso. Então talvez a igreja tivesse lá os bacanas do ouro, não é? Tivesse os donos de garimpo. E às vezes quando você tem tudo, a vida cristã pode começar a não fazer muito sentido, não é? Certas orientações pastorais podem não começar a fazer sentido para você, porque você agora tem tudo. Eu fui trabalhar uma vez num bairro rico. Fizemos uma equipe missionária para um bairro rico. O bairro era tão rico, tão rico, tão rico, que para a gente atrair as pessoas, nós fizemos escola dominical em inglês. Aqueles disseram, é inglês? Então eu vou. Porque a maioria tinha uma experiência internacional. Foi feito concertos de piano, para ver se as pessoas saíam de suas casas e vinham. Isso nos anos 80. Claro que hoje seria um pouco diferente. Agora imagina fazer uma escola bíblica de férias para os filhos dessas pessoas. Porque quando você vai fazer com filho de pobre, tudo é legal. Aqui o palhaço, ei! Olha aqui o fantoche, né? Quem quer pipoca? Eu! Né? Como é que você vai animar um menino que tem tudo? Como é que faz? O que você promete ao menino que tem tudo? Quem quer ir para o retiro de criança? Não, vou para Disney.
Você tem tudo. Nada mais te anima. Você tem absolutamente tudo. Então, riqueza e poder é um momento perigoso da vida. A igreja de Sardes estava morrendo. Provérbios 28 diz: quem confia nas Provérbios 11, 28. Quem confia nas riquezas cairá. Simples assim. Aquele que confia nas riquezas cairá. Quem confia nas riquezas cairá. Você precisa ser muito sensível em relação às questões de riqueza e poder. Como é que a Bíblia descreve o processo pelo qual eles estavam morrendo? Olha só o que o Senhor diz à igreja. Ele diz assim: olha, eu conheço vocês, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Veja bem, o nome é de alguém que vive. A fama é de alguém que vive. Mas a realidade, o raio-x mesmo, é de alguém que está morto. Podemos sintetizar isso dizendo que eles estavam vivendo um cristianismo de aparência. Todos os que estão vivendo um cristianismo de aparência têm fama de que vive, mas está morto. Fama de que vive é quando as pessoas olham para você, não conhecem tua vida, não conhecem tua vida íntima, não conhecem o teu cotidiano, e dizem assim: olha, essa pessoa é um cristão íntegro. Olha ali o crente com a Bíblia na mão, né? Com a Bíblia na mão, né? Fama. Apenas fama. Quantos crentes estão sustentados apenas nessa fama? Porque as pessoas não sabem quem você é, as pessoas não sabem das suas tramóias financeiras, as pessoas não sabem dos teus vícios, as pessoas não sabem dos teus pecados virtuais, as pessoas não sabem dos teus casos amorosos, das tuas escapadelas. As pessoas não sabem das coisas ocultas com as quais você se envolve. Então elas acham que você está vivo. Você tem uma fama de que vive. Mas Deus, que sabe todas as coisas, diz: eu conheço. Você engana os outros com essa fala de crente, com esse tom de crente, com esse cabelo cortado de crente, com esse corpo não tatuado, com essa camisa social de pano passado e esse sapato bem engraxado. Você engana os outros, mas eu conheço você. Você só tem fama. Meus irmãos, esse é o caminho da morte espiritual. É quando você vive um cristianismo de aparência. Eu preciso escapar do cristianismo de aparência. Há várias atitudes na vida que eu tenho que tomar sempre para nunca viver um cristianismo de aparência. Primeiro, eu preciso ser honesto e ter a prática habitual de confessar meus pecados. Quando você não confessa seus pecados, meus irmãos, para Deus e para pessoas da sua confiança, quando você não os confessa, eles vão se instalando, e daqui a pouco eles viram pecados de estimação. Daqui a pouco não é mais importante. Daqui a pouco isso já não te preocupa mais viver aquele estilo de vida. Às vezes, você não só precisa confessar para Deus, mas precisa confessar a outras pessoas. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para serdes sarados. Muito pode a oração do justo, né, em seus efeitos. Talvez você só crê na parte que diz assim: a oração do justo pode muito. E esqueceu que às vezes o justo vai orar por você estar numa vida de pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Às vezes, irmão, está tão avançado o nível que você precisa ouvir uma frase que diz assim: olha, a doença vai sair pela boca. Confessando pecados, a doença vai sair pela boca e a cura vai entrar pelos ouvidos. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Irmãos, cristianismo não é teatro. Não é. Não é escola de samba, não é o dia 7 de setembro, onde cada pilotão representa ali uma alegoria. Cristianismo é coisa séria, é andar com Deus e com seu Filho Jesus, na dependência do Espírito Santo, em todas as dimensões da nossa vida, inclusive na nossa mente, em lugares que só nós e Deus temos acesso. Cristianismo é andar com Deus em todas as situações da nossa vida. Tem fama de que vive, mas está morto. Uma outra parte do processo que estava levando aquela igreja a morrer é que Deus diz assim: olha, as tuas obras não são íntegras na minha presença. Veja, tinha obras, mas elas não eram íntegras. Havia as obras, mas não era. Como é que uma obra é não íntegra? Quando é que essa obra é não integral, né? Quando você compra 1 quilo de bolachas, dessa que você gosta, regional, aí diz assim, que o peso líquido lá é 500 gramas, aquela redondinha, que você gosta com manteiga e café quente. Fizeram uma pesquisa, diz que o povo gosta da redonda, o povo odeia a quadrada. Pesquisa, né? Porque, não, era redonda, cadê a redonda? Aí lá está escrito assim, 500 gramas. 500 gramas é masculino, tá? 500 gramas. Aí você vai pesar, só tem 300. O que você diz? Ah, deixa pra lá. Né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Em 100 quilos. Foi embora 20. Em 100 quilos, foi embora 20 quilos. Não é íntegro, tem enrolação aí. Então assim, você é íntegro. Por exemplo, quando você veio para cá hoje, você veio íntegro? Ou você veio porque você é um religioso de piloto automático, que como qualquer outro bom religioso tem as suas obrigações religiosas. E quando terminar aqui, seu coração vai dizer: ah, hoje fiz minha obrigação. Ou você está aqui íntegro para aprender de Deus sobre valores que vão mudar sua vida. A sua vida de oração é íntegra. Você se aproxima de Deus com o desejo de buscar a presença dEle. A sua vida de leitura da palavra anda íntegra. Todos os dias há tempo reservado para absorver da palavra de Deus. A tua vida de mordomo de Jesus Cristo é íntegra. Mordomo é o seguinte: os cristãos brasileiros criaram esse termo mordomia. E mordomia tinha um sentido muito pejorativo no Brasil, né? Muita gente diz: eu queria viver na mordomia. Mas quando os cristãos criaram esse tema da mordomia cristã, a ideia é que você é um mordomo. Tudo é de Deus e você cuida. Não é? Não é assim? Você pratica a mordomia cristã, você é um mordomo. Isso significa que todas as áreas da sua vida estão debaixo da direção de Deus. Suas finanças estão na presença de Deus, elas são mesmo
de Deus. A tua vida financeira diante de Deus reflete aonde está o seu coração? Porque a Bíblia é muito taxativa. Ela diz assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Quer saber onde está o seu coração? É só perguntar: para onde é que está indo meu dinheiro esses dias? Simples assim. É Vigo Jamie, né? Como diz o outro lá. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quer saber onde está o seu coração? Nesses dias, faça as perguntas necessárias. Para onde é que está indo o seu tesouro? E estou falando especificamente àqueles que têm tesouro, porque quem não tem, não tem, né? Mas onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Deus fez o raio-x e disse: suas obras não são íntegras na presença do meu Deus. Não são íntegras. Uma terceira etapa que fazia com que essa igreja estivesse morrendo, é uma frase muito dura, dita pelo Senhor no versículo 4, que haviam algumas pessoas naquela igreja que não contaminaram suas vestes. O remanescente era pouco, porque o resto tinha contaminado suas vestes. A Bíblia ilustra muito a nossa posição diante de Deus como alguém que recebeu vestes brancas. Aliás, ninguém entra no céu sem essas vestes brancas. Não precisa ser uma veste, não precisa ser um paletó branco. É só uma figura de linguagem para dizer que diante de Deus você ficou purificado, você zerou sua conta, você ficou limpo diante de Deus. Vestes brancas, de linho finíssimo, é uma figura. E algumas pessoas daquela igreja estavam vivendo um estilo de vida que podia ser chamado de vestes contaminadas. A ideia é assim: pode até ser que recebeu vestes brancas, não vou julgar, não vou entrar no mérito, mas está contaminado. O que passaram nessa veste branca dessa pessoa? Graxa. Vestes brancas contaminadas. Tente visualizar um pouco a situação. Imagina uma pessoa com uma veste branca, aí vem o outro e joga lama, né? Fica esquisito demais, não é não? Fica diferente. Então Deus vê que algumas pessoas, apesar de terem sido purificadas, mas estão vivendo um estilo de vida de vestes contaminadas. Este momento é mau, é ruim. O que está acontecendo na sua vida é muito ruim. Então vamos fazer um check-up, né? Jesus disse: olha, eu conheço vocês. A fama é grande. Tem fama de que vive, mas está morto. Está quase um cadáver. Está morto. E o processo, meus irmãos, talvez foram contaminados pelo poder da riqueza. Sim, se você não vigiar, isso destrói você. Qualquer poder, seja ele qual for, inclusive o poder da aparência, o poder das palavras, qualquer poder pode te corromper. Qualquer poder. Além do mais, havia um cristianismo de aparência, havia obras não íntegras. É meio quilo de bolacha pesando só 250 gramas, isso é chato, né? Isso é chato. E haviam vestes contaminadas, estilos de vida que sujaram a vida, marcaram a vida,
E o próprio Deus que te deu vestes brancas, diz: olha, suas vestes estão contaminadas, está muito feio. Esse momento da sua vida está muito feio. O que fazer, irmãos? Deus diz à igreja de Sardes, essa igreja que estava morrendo. É a igreja de Deus, é do Senhor, foi comprada, mas está morrendo. E quando eu falo aqui está morrendo, não tem nada a ver com gritaria ou não gritaria. Não tem nada a ver com liturgia, com estilo de música. Está morrendo é na vida. As obras não são íntegras. Há muitos lugares que você chega, o povo é tão fervoroso, tão gritante, né? O povo já fala num tom emocional: oi, meu irmão, seja bem-vindo, aleluia, né? Todo mundo assim parece que já está glorificado. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Deus sabe se é vida mesmo ou se é só fama de que vive. O que fazer? Deus disse para a igreja de Sardes: primeiro, cuide do resto que estava para morrer. Foi Deus que disse isso. Cuide, consolide o resto que estava para morrer. Aí no versículo 2: seja vigilante e consolide o resto que estava para morrer. Porque nesse processo, a morte vai chegar. Vai chegar aquele momento em que a vida cristã não fará muito sentido. Em momentos assim, você precisa encontrar muita força, muita graça. Imagine que você está num daqueles programas de sobrevivência na selva, e foi lhe dito que você tem que fazer um fogo. E aí, você não levou um isqueiro, você não levou recursos para isso. Lhe ensinaram uma técnica, como índios fazem fogo. E você vai ficar lá na paciência, rolando aqueles gravetos, agitando aqueles gravetos. Você arranjou um chumacinho de coisa que é mais fácil, a combustão. E você vai ficar lá e o fogo não vem, né? Aí você continua e o fogo não vem e começa a dar vontade de desistir. Deve ser frustrante. Eu que nunca fiz fogo na mata, assim, nesses moldes, eu sou da época do fogão de gás, né? Eu gosto daquele barulhinho, pé, né? Aquilo é legal. Mas imagina, você tá lá na mata. Para completar, o clima tá meio frio, meio geado, meio nublado. As madeiras estão meio úmidas e você já está cansando. Aí de repente, uma fumacinha. O que você faria? Né? Aí você vai continuar, fumacinha, né? Aí surge um foguinho. Tinha uma fumacinha, agora tem um foguinho. O que você faria? Né? Você quer que o fogo vire um fogão? Porque se você não fizer isso, a fumacinha não vai dar em nada, o foguinho vai se apagar e vai ficar muito ruim no meio do mato. Meus irmãos, a vida de algumas pessoas na presença de Deus está só aquela fumacinha. Mas está só... Irmãos, se você não fizer algumas coisas que precisam ser feitas esses dias, você vai ficar no mato gelado. Está só a fumacinha. Tem uma esperança de fogo, aí, irmão, investe tudo. Faça tudo o que precisar ser feito. Consolide o resto que estava para morrer. É o que Deus diz para a igreja de Sardes.
Segunda coisa que Deus disse é para eles lembrarem do que eles têm recebido. Lembra-te do que tens recebido. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Algumas pessoas aqui na igreja, elas dizem: pastor, eu gosto dessa igreja porque a gente recebe coisa boa. Ah, é? Tá. Porque a gente vai em certos lugares, aí é o povo só gritando, pulando e umas coisas sem sentido. E aqui a gente recebe um alimento sólido da palavra. Bom, que bom. Por outro lado, quando você recebe, você é responsável. Há uma linha bíblica que é mais ou menos assim: a quem muito se dá, muito será cobrado. Não sei agora se você está gostando de receber coisa boa daqui para frente, né? A quem muito se dá, muito será cobrado. Meus irmãos, muitos de vocês, como diz o livro de Hebreus capítulo 6, já deveriam ser mestres. Devido ao tempo decorrido, alguns já eram para ser mestres. Alguns já eram para estar liderando grupos pequenos. Alguns já eram para ser professores de escola dominical devido ao tempo. Porque foi recebendo. Está gordo espiritualmente, né? Eu olho para a pessoa, né, eu vejo, está obeso. Está inchado. Será que vai explodir de tanto conhecimento? Será que vai explodir de tanto receber? Mas isso tem resultado em quê? Muitas vezes em nada. Absolutamente nada. Porque aquilo que você tem recebido e ouvido não faz parte de um processo de avaliação contínuo, de botar a sua vida diante daquilo que foi recebido e checar a sua vida a partir disso. E Deus tem dito: lembre do que você tem recebido, do que você tem ouvido. Meus irmãos, está na hora de voltar às primeiras obras. Está na hora de voltar às primeiras alegrias. Lembra daquela Bíblia velha que você riscou quando você era novo convertido? Volta lá. Reveja as coisas que você riscou. Veja as coisas que Deus falou para você naquela Bíblia velha, né? Se a sua está muito novinha, problema, você não está lendo, né? Bíblia é para ser escangotada, esculhambada, toda riscada. A gente vê umas biblinhas tão novinhas, parece, né? Tão cuidadinha. Não, Bíblia é para ser só o bagaço. Sua Bíblia está novinha demais, faça ela ficar velha, né? Deixe suas impressões digitais lá. Nem abriu aí, não sai do zip essa coisa. Lembra? Lembra do que tens ouvido. Você já ouviu muito. Você já recebeu muito. Esse é o conselho de Deus para a igreja de Sardes. E o terceiro conselho foi: comece a vigiar, irmão. Seja vigilante. E a promessa vira uma ameaça, diz: porque senão eu vou contra ti. Eu vou contra ti como um ladrão. E você não vai nem saber de onde veio o tabefe. Eu vou contra vocês. É Jesus dizendo para a igreja dele: eu vou contra vocês. Vai ser surpresa. Vai ser como um ladrão. É muito interessante que Jesus às vezes se compara com um ladrão, né? Conheci um homem no Nordeste que foi numa igreja. Ele prometeu nunca mais entrar lá. Eu perguntei: mas por quê? Ele disse: porque o pastor chamou Jesus de ladrão. Não gostei daquilo, não. Não gostei. Chamou Jesus de ladrão. Jesus não é ladrão, né? E aí lá vai eu com toda a minha paciência do mundo. Algumas pessoas são como crianças, né? Explicar que a semelhança entre Jesus e o ladrão é que o ladrão gosta do elemento surpresa.
Por exemplo, quando Jesus voltar, vai ser ele disse, na hora que não cuidais. Se o dono de casa soubesse na hora que o ladrão vinha, mas é fácil, né? Ele vigiaria a casa. Quem já teve a casa arrebentada, arrombada, né? É meio esquisito, né? Você pensa assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha pegado esse cara. Ah, se eu soubesse. Não vai saber. Essa é a essência da coisa. Não vai saber. Então Jesus disse, olha, vocês vigiem, vocês se arrependam, porque se não vigiar, eu virei como ladrão. Eu não sei as consequências de tudo isso, de Jesus dizendo para a sua igreja, caso não vigie, eu virei como ladrão, e você não vai nem saber de onde veio a pancada. Nem vai saber, é melhor vigiar. O que é vigiar, meus irmãos? Vigiar é fazer o que o vigia faz, né? Alguns, né? Porque tem... Ai, Deus. Eu conheci um vigia, ele dormia muito no trabalho, né? No órgão público. Então o prefeito perguntou a ele, como é que é a sua noite? Ele disse, eu não vou mentir para o senhor não, eu durmo. Eu durmo. Alguns crentes não são vigilantes. Eles dormem no sentido de que eles não veem aquele perigo, não veem aquele perigo, não veem aquele perigo, não veem aquele outro, não veem aquele outro, não veem aquele outro. Vigia, meus irmãos, é desconfiado. Vigia é desconfiado. A sua vida cristã é de vigilância. Então veja, uma igreja que está morrendo, por causa talvez da prosperidade financeira, do cristianismo de aparência, de obras não íntegras, de estilos de vida sujos que foram chamados de vestes contaminadas. Deus diz, cuide do que está morrendo, olha essa fumacinha, olha esse foguinho, cuida disso, faz alguma coisa, para que não apague, né? Lembre do que já recebeu e comece a vigiar. Essa é a carta à igreja de Sardes, uma carta pequena, e dura, muito, muito dura. Eu queria concluir falando sobre duas coisas. Quem é Jesus? Quem é a igreja de Sardes? Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, de acordo com o profeta Isaías, são 7, ou melhor, são a totalidade das características de Deus, das ações de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Aquilo que Deus tem, Ele tem. Deus se apresentou no profeta Isaías como se fosse os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de sabedoria, o Espírito de prudência, o Espírito de poder, tudo foi mencionado lá. E Jesus diz, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho a totalidade das obras de Deus. Quando falamos de Jesus, meus irmãos, não é um outro homem, não é mais um líder importante. Jesus é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, esteve aqui, teve uma profissão, alugou uma casa na beira da praia, que ele não é besta, né? Aí em Cafarnaum. Ensinou pessoas. Jesus Cristo é o próprio Deus, o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Mas quem é a igreja de Sardes? A igreja de Sardes, meus irmãos, é uma igreja que não parece igreja. Ela disfarça muito bem. Ela vive o teatro religioso muito bem, mas não tem essência. A igreja de Sardes é o que muitos poderiam chamar de uma igreja nominal. O Brasil vai entrando nessa fase de um país de crentes nominais, crentes apenas no nome.
Quando eu era criança, eu ouvia muita gente dizer assim: não, eu sou católico não praticante. Não era? Ainda falam muito assim: eu sou católico não praticante. Acredite, nós vamos entrar numa fase que as pessoas vão dizer assim: eu sou evangélico não praticante. Né? É só do nome. Algum ou outro já está começando a usar essa terminologia. É só no nome. A igreja de Sardes tornou-se uma igreja nominal. Porém, dentro dessa igreja, imagina que essa igreja existisse hoje, cheia de gente rica, com seus carrões, seus penteados caros. Se fosse algum tempo para trás, eu falaria assim: todo mundo de cílios postiços e unhas postiças, umas madames com Louis Vuitton, a bolsa Louis Vuitton, né? Você não sonha com Louis Vuitton, não. Você não quer uma bolsa, não. $3.000, uma barata, uma pequena. Isto é uma bolsa, né? Então imagine, mas um povo não muito aí para o evangelho. Aí Deus diz assim: eu tenho dentro dessa igreja uns poucos. Isso é forte, irmãos. Eu tenho dentro, versículo 4, tem umas poucas pessoas. A igreja como um todo era só fama, mas havia um remanescente de Deus lá dentro. Eu tenho aí, vocês têm umas poucas pessoas, poucas. Veja que a maioria não estava com nada, né? Deus diz: tem umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Meu irmão, minha irmã, imagine só por um pouco que nós somos a igreja de Sardes. Crente só no nome, mantendo as programações, mantendo o ativismo, mas com as vidas sem compromisso com Deus. Imagine só por um pouco que nós somos essa igreja de Sardes. E se Deus dissesse assim: eu tenho uns poucos aí dentro, eu tenho umas poucas pessoas, você seria dessas poucas pessoas? Você seria dessas poucas pessoas? Eu vou perguntar de novo: você seria dessas poucas pessoas se Deus dissesse isso? Vamos orar. Nosso Deus, queremos pedir que tenha misericórdia de nós, porque sabemos que a vida cristã pode se tornar muito vazia, muito feia, muito infrutífera, a ponto de tu repreenderes com palavras duras como essas aqui. Não tenho achado tuas obras íntegras. Tem famas de que vive, mas está morto, está com as vestes contaminadas. Tenha misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, não nos deixe cair na tentação de sermos indiferentes ao que pode acontecer conosco se nós perdermos a simplicidade das crianças de Cristo, a simplicidade das pessoas que conheceram Jesus e que nasceram de novo. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.